Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todo mundo. Eu vou fazer uma explicação aqui em homenagem a um aluno meu, ao Sócrates, lá do Espírito Santo. Porque essa semana ele mandou uma mensagem de áudio para mim que me motivou muito a continuar nesse formato de explicação, sendo bem simples. Ele falou que ele aprendeu em 1 hora comigo, que ele levou meses para aprender no outro curso. Então eu acho que não precisa nem falar muito. Então eu vou fazer uma explicação para vocês definitiva. São 2 explicações definitivas, para acabar mesmo com o assunto, matar o assunto. Sobre resistores e depois sobre capacitores. Tá? Um conhecimento que eu não vejo outras pessoas passarem. Tá bom? Então dá uma olhadinha no diagrama aqui do lado, aqui, no desenhozinho. Então, componentes auxiliares. Eu chamo os componentes resistivos e capacitivos de uma placa eletrônica de componentes auxiliares, que auxiliam os semicondutores. Só para dar uma noção, é lógico que no circuito eletrônico todos os componentes são importantes, mas o centro da questão mesmo são o quê? Os semicondutores. Ao redor dele você tem os componentes que auxiliam esse componente a trabalhar. Então, componentes auxiliares, no caso de resistores. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu acredito que você está fazendo o meu curso, você já sabe que se você aplicar uma tensão de um lado de um resistor, do outro lado, nós teremos uma tensão menor. Você já fixou esse conhecimento? Tenha consciência disso? Então, vamos dar um exemplo aqui. Do meu lado esquerdo, aí, onde tem esse traçozinho vermelho maior, representa essa tensão como sendo uma tensão maior, 12 volts. Tá? Repare que todos os traços abaixo têm a mesma tensão. No entanto, eles têm correntes diferentes. Ok? Do outro lado, tem uma tensão menor. Eu fiz uma proporção aí para vocês poderem entender visualmente, fica mais fácil. Então, do lado da suposta entrada do resistor, eu tenho uma tensão maior. Do outro lado, eu vou ter uma tensão menor. Tá bom? Se você usar um resistor de 1K, como exemplo que eu coloquei aí, se você aplicar uma tensão de 12 volts de um lado, do outro lado você vai ter algo em torno de 3 volts. 2.82, 2.85. A gente pode arredondar para efeito de conta para 3 volts. Tá bom? Eu quero ligar um LED em 12 volts. O resistor que você usa é de 1K, o ideal. Mas eu te pergunto, se de um lado tem 12 volts, do outro tem 3, o que aconteceu com esses 9 volts que simplesmente desapareceram? Sumiram. O que aconteceu com esses 9 volts? Pensa um pouquinho para ver se você consegue responder. Se você não responder, você precisa rever as aulas sobre resistores. Tá bom? O que aconteceu com esses 9 volts? Para onde que eles foram? Ou melhor, em que eles foram transformados? Então entra um efeito importante aí, que é a dissipação. Dissipação é a conversão da energia elétrica em energia térmica, calor, baseado no efeito e lei de Joule. O que acontece com esses 9 volts, efetivamente? Ele vira calor no corpo do componente. Ele vai esquentar e vai irradiar esse calor. Mas por que existem resistores de tamanhos diferentes? Então, por exemplo, aí eu tenho um resistor de 1K de 1/8 de watt, eu tenho um resistor de 1K de 1/4 de watt, eu tenho um resistor de 1K com meio watt e eu tenho um resistor de 1K com 1 watt. Tem maiores, tem 5 watts, 10 watts, 15 watts, tá bom? Mas vamos até esses aqui. Porque eu tenho resistores de mesma capacidade com tamanhos diferentes. Você sabe responder? Pensa. Por quê?
Não respondeu? Precisa rever as aulas sobre resistores. Se porventura você precisar, eu posso fazer uma nova explicação, não tem problema. É fundamental vocês entenderem isso. Não é passar a aula correndo, assistir e achar que viu. Não. Se você vai se frustrar. Quando você entender a etapa que eu estou explicando. Porque assistir vídeo, você fica assistindo vídeo no YouTube. Aqui você não está assistindo vídeo. Aqui você vai assistir a necessidade de resistores com tamanhos diferentes. Aí vai entrar uma questão que é chamada capacidade de dissipação. Observa que o que era parecido não é mais a mesma coisa, está diferente. Eu tenho agora uma 12 volts com 1 ampere, 12 volts com 2 amperes, 12 volts com 3 amperes e 12 volts com 5 amperes. Quanto maior for a corrente ou maior for a tensão, o corpo do componente resistor precisa ser maior para irradiar mais esse calor. Senão ele acaba queimando, torrando. Então, se você, por exemplo, aqui precisa reduzir 12 volts, 5 amperes para 3 volts, vão ser 9 volts que vão ser dissipados no corpo do componente. Então, ele precisa ser mais robusto, maior o corpo, para permitir uma melhor dissipação. Então, o motivo pelo qual você tem resistores de tamanhos diferentes é porque pode ser necessário que você tenha uma capacidade de dissipação maior. Eu vejo muita gente no YouTube falando bobagem que você pode substituir um resistor do circuito de 1K de 1 watt por um de 1K por meio watt. Não pode substituir porque ele simplesmente vai queimar, vai torrar, vai carbonizar. Tá bom? Ah, mas todos eles têm 1K. Não. Mas o resistor é fundamental você saber para que esse resistor tem um tamanho de corpo tão grande. Porque provavelmente a corrente e a tensão que ele está dissipando no seu próprio corpo é maior. Qual é a regra para você substituir? Existe uma regra? Pode substituir de tamanhos diferentes? Pode, com certeza. Mas vai ser da seguinte maneira. Eu tenho um resistor de 12 volts, eu tenho um resistor de 1K no circuito. Eu tenho um de 1K. Queimou. Eu não tenho de 1K. Posso colocar de 1/4 de watt? Pode. Ele é maior. O corpo é maior, vai dissipar mais. Aí pode. Queimou um resistor de 1K, 1/4 de watt. Eu não tenho de 1/4 de watt, eu tenho de 1/8. Posso colocar? Não, ele vai queimar. Poxa, professor, mas ele tem o mesmo tamanho no que diz respeito à resistência, só que ele não tem a capacidade do corpo dissipar aquela corrente toda. Ah, eu tenho um resistor de 1K por meio watt, ele queimou, eu não consegui o outro. Eu tenho um de 1K por 1 watt, eu posso substituir? Pode. Emergencialmente, mas estabeleça como regra sempre substituir pelo original. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Você substitui um de 1/8 por um de 1/4. O engenheiro, quando fez o cálculo, ele calculou tudo certinho. Tá? Para se houver um problema, uma sobretensão, uma descarga, o resistor queimar mesmo. Queimar até para proteger o circuito. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Se você colocar um resistor maior, ele vai demorar mais a queimar. Olha, professor, o resistor pode queimar para proteger o circuito? Pode. Pode. Pode sim, com certeza. Nós temos um componente antigo que era fusistor. Era um misto de resistor com fusível. Quando ele esquentava, ele soltava e protegia o circuito. Então, eu acredito que agora tenha ficado a explicação definitiva sobre resistores. Para finalizar, vou fazer uma brincadeira, mas uma brincadeira muito séria. Professor, resistor tem lado? Depende. Agora eu peguei. Resistor tem lado? Depende.
Lado para ligar no circuito? Não tem. Você pode ligar ele tanto de um lado como do outro. Pode inverter. Só que tem um lado para você ler a capacidade dele. A galera que está começando costuma se enrolar. Você sempre começa a ler da cor da esquerda para a direita. Ué, professor, mas se ele tiver virado, vai continuar sendo da esquerda para a direita. Então essa regra não serve muito. O que você vai observar? Você começa a ler do lado oposto, que tenha as cores dourado ou prateado. Tá bom? Então você vai começar a ler do lado oposto, aonde tem a cor dourado ou prateado. Tá bom? Aqui você vai ter a medida dele, marrom, preto e vermelho, que vai dar 1000 ohms. E essa última tarjazinha é a tolerância dele. Você pode ter a tolerância ao ouro ou a tolerância à prata, dourado ou prata, que determina a precisão desse componente. Quantos por cento ele varia desse valor aqui. Então, quanto maior for a precisão, mais próximo do dourado ele é. Tá bom? Professor, eu posso trocar de valores diferentes? Nesse caso aqui, eu tenho um dourado, posso trocar por um prateado? Pode, porque há uma tolerância em cima do componente. E teve uma aula anterior a essa que eu expliquei para vocês bem sobre isso. Se você não lembra, você tem que voltar e assistir a aula de novo. Eletrônica não é uma ciência exata. O componente ali diz que tem 1000 ohms. Mas se você pegar 1000 resistores do mesmo lote e medir, vão dar medidas diferentes. Tá bom? Pega uma plaquinha de um circuito agora, qualquer plaquinha que você tiver, e vai olhar os resistores depois dessa aula. Vai na placa e olha. Descobre as unidades de medida deles em ohms, descobre os diversos tamanhos, observa que próximo da fonte eles são mais robustos, porque eles precisam dissipar mais calor, tá bom? Então, o que é dissipação de calor? Conversão de energia elétrica em energia térmica. Eu botei ali bem claro, calor. Preciso saber mais sobre isso, professor, não entendi. Volta lá na primeira fase, lê o efeito e lei de Joule. Tá bom, galera? Grande abraço para todo mundo. Vamos estudar que o cursinho está ficando cada vez melhor, porque vocês me incentivam a fazer cada vez melhor. Já tinha matado esse tema, já tinha terminado com resistores, mas resolvi voltar para fazer melhor, porque por melhor que você faça, sempre se pode melhorar. Valeu, galera, abração para todo mundo, estamos juntos estudando.